Eu e o Jared, nós conversamos muito sobre a situação dos brasileiros. O Jared tem a vantagem de falar português muito bem, muito melhor do que eu falo inglês, inclusive. E o Jared também conversa com muitos latinos aqui, muitos brasileiros, e muitos colombianos. E a situação, de fato, quando há mais pessoas envolvidas, há mais problemas. Hoje a gente tem, e mais mortes, inclusive. A gente tem 22 brasileiros confirmadamente mortos pelo Itamaraty, 44 desaparecidos. Quando nós conversamos com as pessoas aqui, a impressão é que esse número é muito maior do que esse, que é oficialmente reconhecido pelo Itamaraty. Agora, em relação a crimes, Jared, eu já recebi, você já recebeu, todos nós já recebemos muitas denúncias de tortura, de não pagamento de salários, de exploração, de apreensão de passaportes irregular, porque isso não pode acontecer. Que tipo de história você tem escutado? Você acha que o cenário tem piorado, Jared? Eu acho que sim. Uma realidade triste é que um dos maiores perigos para um soldado brasileiro na Ucrânia pode ser outro brasileiro. No sentido que muitas dessas casos de abuso de poder são feitos por brasileiros em posições de autoridade com soldados brasileiros. Existe também uma certa falta de responsabilidade do lado ucraniano, porque o que tem aumentado no último ano é que eles estão deixando o parte latino do exército deles se organizar. E são eles que vão organizar a ida, a recrutamento, o treinamento, etc. Mas não estão prestando. Eu acho que não tem suficiente cuidado em quem eles estão colocando em posições de autoridade, em controle. Isso. A frase do Jared é perfeita, eu acho. Eu acho que muitos brasileiros chegam à Ucrânia sem saber que a principal ameaça para eles pode não sair necessariamente dos russos, mas de outros brasileiros. E essa é a questão. Há muitos brasileiros em posições de comando, há muitos brasileiros em posições de recrutamento. É bom lembrar, essas pessoas que lutam aqui, às vezes são chamadas de mercenárias pela legislação internacional. Elas não são mercenárias porque estão no guarda-chuva, são contratadas pelo exército ucraniano. Portanto, são protegidas pela legislação internacional, pelo menos de serem chamadas de mercenários. Eles estão aqui como militares do exército ucraniano. Mas há claramente uma falta de controle. Em alguns casos, há excesso de poder na mão de pessoas que não tinham vínculo algum com o exército ucraniano antes, e isso acaba provocando alguns abusos e muitas denúncias de tortura, denúncias de corrupção, inclusive, muitas dessas denúncias a gente está investigando, e sempre há, inclusive, alguns brasileiros, Jared, me dizendo aqui o seguinte: olha, eu evito trabalhar com outros brasileiros, porque para mim é muito problemático, porque sempre há muitos problemas ali em batalhões onde estão muitos brasileiros. E essas denúncias, como diz o Jared, elas nascem de onde há outros brasileiros, e o número de mortes, o número de denúncias nesse caso não chega a ser uma grande surpresa, né, Jared?